No vídeo de hoje eu vou contar para você uma história de consultório que aconteceu recentemente comigo e que nos dá uma boa ideia da diferença entre um excelente técnico e um excelente ser humano. Recentemente atendi um paciente aí de 80 e poucos anos no meu consultório e penso uma pessoa bem de saúde, forte fisicamente, chegou aqui dirigindo seu próprio automóvel e a queixa dele era a falta de ar. Há mais ou menos uma semana, 10 dias, ele começou com falta de ar e dor no lado esquerdo, no hemitórax esquerdo. Quando eu examinei esse paciente, eu não auscultava o pulmão do lado esquerdo dele. Ao exame físico tinha sinais de maciez. Para quem não é médico, significa que quando eu percutia o tórax dele, me dava uma sensação como se tivesse algo maciço dentro do tórax. E normalmente o tórax tem que ser preenchido por ar. E então eu fiz uma hipótese diagnóstica, levantei uma hipótese diagnóstica ou de um derrame pleural muito grande ou de alguma massa, algo que realmente estava ocupando aquele pulmão daquele paciente. Ele saiu do meu consultório e eu tenho parceria com o serviço de radiologia e ele foi imediatamente fazer um raio-x e retornou alguns minutos depois já com o raio-x na mão. E aí tem um insight número 1, a velocidade, a rapidez com que você consegue solucionar os problemas e as dores dos seus clientes. Esse paciente voltou, e ele é um paciente que já estava há 10 dias se sentindo ruim e doente. Imediatamente eu já olhei o exame e disse, olha, você tem um grande derrame pleural que ocupa todo o seu lado esquerdo do pulmão, todo o seu hemitórax esquerdo. E eu disse para ele, bom, passo seguinte agora, para resolver isso e para aliviar a sua falta de ar, nós vamos ter que fazer uma punção no seu pulmão. Nós vamos colocar uma agulha no seu pulmão, vamos retirar uma boa quantidade desse líquido que está aí e vamos fazer uma biópsia da sua pleura para fazer o diagnóstico. E coloquei já para ele. Sempre o paciente tem que tomar a decisão junto com o médico. Isso é que a gente faz hoje, pratica na medicina moderna. Existe a opção do senhor passar inicialmente já por uma internação, uma anestesia geral, a gente já fazer um exame mais aprofundado, que é uma pleuroscopia, colocar já um dreno no seu pulmão, e isso o senhor precisaria passar por uma internação, uma anestesia geral, ou inicialmente a gente já pode, o senhor saindo daqui, o senhor vai para o hospital, daqui a algumas horas eu vou até lá, e aí nós vamos fazer já um procedimento com anestesia local para já tentar aliviar o mais rápido possível e fazer o seu diagnóstico. E o paciente me respondeu, prefiro não precisar hospitalizar hoje, se for possível, eu estou me sentindo bem, só estou com falta de ar. E assim foi feito. Ele foi para o hospital, naquele mesmo dia, no final da manhã, ele chegou de manhã cedo aqui, fez o raio-x, no final da manhã ele estava no hospital, e eu já fui lá, drenei o tórax desse paciente, fiz uma biópsia da sua pleura, tirei ali 2 litros de líquido da pleura e ele foi para casa. 2 dias depois, já foi aliviado da falta de ar, recebeu aí remédios basicamente para dor e 2 dias depois eu já tinha o resultado da biópsia desse paciente, que demonstrou que ele tinha um câncer na pleura, um câncer metastático na pleura. Então ele tinha esse derrame na pleura provocado por um câncer em outro local do seu organismo. Como tinha ainda muito líquido naquele local, ele já estava com falta de ar 2, 3 dias depois de novo, porque a causa a gente não tratou, então esse derrame fica se refazendo. Então eu sugeri para ele, precisamos então agora hospitalizar para fazer um procedimento definitivo, que é a drenagem de todo esse líquido, fazer uma pleurodese, que vai se colar uma pleura uma na outra para que não siga juntando líquido novamente aí, que isso vai lhe provocar alívio da falta de ar e a gente vai evitar que esse problema siga acontecendo enquanto a gente vai então investigar da onde que esse tumor, esse câncer está vindo. E isso foi feito, o paciente hospitalizou, chamei o cirurgião torácico, que é um colega que trabalha sempre junto com o pneumologista, foi feito o procedimento. No dia seguinte fui ver o paciente e ele estava com uma avaliação oncológica. Eu estranhei porque eu não tinha chamado ainda o oncologista, eu prefiro fazer todos os exames para quando chamar o colega, ele já está com todos os exames na mão para que ele possa realmente já tomar alguma ação da sua especialidade, ver o que vai ser feito em termos de tratamento oncológico ou de prosseguimento de investigação. E achei que o meu colega cirurgião torácico tinha feito a solicitação da avaliação, ok, viu o paciente e etc. E aí quando eu fui dar alta para ele no dia seguinte, eu li então a avaliação feita pelo oncologista e que dizia o seguinte, avalie o paciente a pedido da filha. E aí vem o outro grande insight do que eu queria colocar para vocês. É um excelente colega, uma excelente colega, um especialista, alguém que tem um conhecimento técnico muito grande e que provavelmente vai fazer o tratamento adequado, vai ajudar esse paciente, mas às vezes
a gente acaba olhando só a parte técnica e esquece completamente das outras coisas importantes em medicina. E era isso que eu queria passar para vocês. Não esqueçam nunca duas coisas fundamentais: a ética, a empatia, seja com o cliente, o seu paciente, e seja com seus colegas da área da saúde, sejam eles médicos ou não. Isso é fundamental, porque isso é que vai reforçar a marca pessoal que você vai deixar nas pessoas. É isso que vai fazer com que as pessoas vislumbrem você como simplesmente um técnico e que aí eu vou te procurar, eu vou consultar contigo, eu vou te indicar pacientes se tu for o único, ou eu vou realmente te indicar porque eu confio no que você faz e eu tenho certeza que você vai tratar as pessoas da melhor maneira possível e vai sempre me dar retorno dos pacientes os quais eu te indiquei. Então essa é a grande diferença. Esse paciente ele foi avaliado por um técnico e não por um ser humano, como eu gostaria que ele fosse avaliado. Porque um médico ético, sensível, humano, jamais avaliaria um paciente de outro colega hospitalizado sem conversar, sem dar feedback, sem dar retorno para o colega médico, muito menos sem ter deixado nenhum documento e orientação para o paciente do que ele deveria fazer após a sua avaliação. Simplesmente fez uma anotação num prontuário dizendo, ó, faz tais exames, peçam tais exames e tal dia manda me procurar, agendar uma consulta comigo. Então não é dessa maneira que nós médicos ou que qualquer profissional da saúde deve agir. A gente tem que primeiro contate o médico assistente ou profissional que está tratando aquele paciente, converse com ele, pergunte, olha, a família me procurou, eu posso avaliar? Obviamente que a resposta seria sim, mas teria sido muito mais gentil, muito mais ético da parte do profissional avaliar o paciente. E eu jamais olharia um paciente de qualquer colega sem antes ter autorização do médico assistente. Então aí nós temos um delito ético muito grande. Segunda coisa, não adianta só escrever no prontuário. Converse com a família, oriente a família, diga, olha, eu vou ver seus exames, eles vão ficar prontos daqui a uma semana, você vai me procurar no consultório, entregue o seu cartão para a pessoa. Isso é muito mais delicado e esse paciente com certeza vai reconhecer você de uma maneira mais fácil. Então, vejam toda essa história. É uma história que poderia ter sido muito melhor construída com o cliente através desse colega especialista, que pode ter toda a formação do mundo, mas que esqueceu um detalhe muito importante, que a gente nunca pode esquecer, que é a empatia, a delicadeza, a educação e a ética. Isso é fundamental para qualquer profissional de saúde, porque esse paciente, quando eu converso com ele, esse cliente, eu entrego para ele as coisas de uma maneira organizada, explicada, explico tudo que eu estou fazendo, como que eu estou fazendo, compartilho com ele as decisões, isso em medicina moderna é fundamental. Ele toma a decisão junto com o médico, eu jamais imponho uma decisão para esse paciente e ele vai com certeza ter muito mais confiança no meu trabalho, ele vai com certeza me referenciar para outras pessoas e ele não vai me procurar simplesmente porque eu sou um cara bom tecnicamente e eu sou a única opção do mercado. Então esse vídeo de hoje é dedicado para vocês médicos e que a gente tenha sempre em mente que muito antes da técnica tem que vir o ser humano. Nós temos que ter o nosso lado humano agindo primeiro. Não esqueça de sempre dar a contra-referência para os colegas que lhe encaminharam pacientes. Mande uma carta por escrita. Eu tenho guardado até hoje, não esqueço, uma carta do primeiro paciente de transplante pulmonar que eu encaminhei para um dos mais famosos, conhecidos, foi um dos precursores do transplante pulmonar no Brasil, o Dr. Jesus Camargo, e que foi de uma extrema delicadeza, me mandou uma carta linda, me dizendo que tinha recebido meu paciente, agradecia o encaminhamento, realmente aquele encaminhamento iria mudar a trajetória de vida daquela pessoa jovem e que é uma transplantada que há muitos anos transplantou o pulmão e até hoje também sempre me manda mensagens agradecendo o encaminhamento, embora há muitos anos ela não seja mais minha paciente por ter se mudado de cidade. Então é isso que faz a diferença. Então quando você receber um paciente, não esqueça de dar a contra-referência para o seu colega, entre em contato com ele e também tenha sempre em mãos o seu cartão pessoal para entregar para os clientes, para os seus colegas médicos e assim por diante. Segue a dica de como eu percebo os colegas que têm empatia. Eu costumo dizer assim, eu reconheço muitos meus colegas quando eu vou fazer uma receita em receituário especial no hospital, porque quem tem empatia se atenta aos pequenos detalhes e eu costumo dizer isso a prova do receituário carbonado. Isso é uma invenção minha, mas é uma maneira da gente reconhecer a empatia e o cuidado
do outro ser humano. Um colega médico que chega no hospital e que tem um bloco de receituário carbonado e ele faz a sua receita em cima de todas as outras, ou seja, ele vai manchar as próximas 10 receitas do bloco, sem se preocupar quem é o próximo colega que vai chegar e usar aquele bloco de receituário, o desperdício de papel, com o desperdício que a gente vai fazer de recursos da natureza, esse cara não tem empatia. Então é no detalhe que a gente percebe quem tem e quem não tem empatia. Quem tem empatia vai sempre tirar as 2 folhas que ele vai usar do receituário especial, vai fazer o seu receituário sobre a mesa ou vai colocar ali algo para separar aquela receita das demais para não riscar o resto do bloco. É nesse detalhe que a gente reconhece quem tem empatia e o profissional humanizado. No detalhe a gente percebe quem tem e quem não tem empatia. Se você gostou ou se identificou com essa história, não deixe de compartilhar os seus comentários comigo. E é claro, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não deixe de fazer isso também e acionar o sininho.